Bom dia, conectados em Cristo. Estamos aqui mais um sábado para partilharmos juntos o Evangelho do dia. Você já pode deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e vamos ao Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículo de 60 ao 68. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: "Isto é muito duro, quem pode admitir?" Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhe: "Isto vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito de vida, mas há alguns entre vós que não vos creem." Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem havia de trair. Ele prosseguiu: "Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido." Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Respondeu-lhe Simão: "Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje fala para nós uma parte em que acontece muito nos dias de hoje, inclusive dentro da igreja. Os discípulos, aquele povo, murmuravam enquanto Jesus falava, enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus dizia como deveríamos ser, né? E aqui os discípulos, aquele povo murmurava. Aí Jesus diz: "Isso vos escandaliza? Te escandaliza o que eu estou dizendo? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne de nada serve." Irmãos, a nossa vontade, os nossos desejos, isso não nos levará, isso não é para o Espírito, isso é para a carne. Dizer: mas a Igreja Católica não aceita a segunda união. Mas a Igreja Católica não permite que a segunda união comungue. Murmurações. Mas a Igreja Católica não permite nem que eu batize uma criança se eu vivo segunda união. Mas eu não acredito que o padre, um homem pecador, tem o poder de transformar o vinho em sangue de Cristo, o pão em carne de Cristo, como diz a igreja. Se escandalizam com coisas desse tipo e acham que a igreja é que tem que mudar, que a igreja deveria pegar essa folha da Bíblia e arrancar, porque ela deveria mudar. Mas Jesus fala: o que vivifica é o Espírito, a carne de nada serve. Então não venhamos nós querer que a igreja cumpra as minhas vontades, porque aí Jesus fala que Jesus vem aqui e fala, ele prosseguiu: "Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido." Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Quantos abandonaram a Cristo por causa do compromisso, porque o que Jesus pregava escandalizava. Deixaram de seguir, já não era mais tão numeroso. E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz: então Jesus perguntou aos 12: "Quereis vós também retirar-vos?" Respondeu Simão Pedro: "Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavra de vida eterna." Irmãos, se todos nós tivéssemos essa sabedoria de Pedro, de saber que só o Senhor tem palavra de vida eterna, murmuraríamos muito menos.
julgaríamos muito menos a igreja, a nossa fé. Só a Igreja Católica mantém esse sacramento da união, do matrimônio. Só ela mantém o sacramento da comunhão, onde a gente tem visto os domingos aí, esse Evangelho de João, onde a gente já passou pelo eu sou o pão da vida, quem come a minha carne viverá eternamente. Não é palavra da Igreja Católica, não é palavra nossa, é palavra da Bíblia, é palavra de Jesus. Então não tem como arrancar. Quando fala que fazer isto em memória de mim, o pão vai virar carne, o vinho vai virar sangue. É porque Jesus instituiu a Eucaristia. Porque Ele pediu fazer isto em memória de mim. Quando Ele diz, em algum evangelho que eu não sei, mas Ele diz: sejais submissos aos vossos maridos. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amai vossas esposas como Cristo. Eu não lembro bem o que é o que completa aí. Mas olha o compromisso do matrimônio. E nós aqui murmurando que a igreja deveria aceitar, rever, porque os tempos mudaram. Será que não é o espírito que importa? Ou é a carne? Ou é a minha vontade? Porque a minha vida não deu certo? O meu casamento não deu certo? Então a igreja tem que mudar? Tem que mudar as palavras de Cristo? Se a tua união não deu certo, procura bem. Algo ali não foi realizado dentro da palavra de Deus. Porque hoje as mulheres conquistaram um espaço muito grande, né? Ela hoje trabalha, faz tanta coisa, graças a Deus. Naquela época ela era, né, baixava a cabeça ali, ela era serva total. Hoje você tem que ter de essência esse dom sim de servir a tua casa. Embora você seja uma doutora, mas você é mãe em primeiro lugar. Você disse o sim no altar ao matrimônio. Então seja submissa, não no sentido de não ter desejo próprio, mas no sentido de servir a tua casa. Você é a mulher dessa casa, desse lar. Quantos casamentos acabam por isso? Porque a mulher vai para um lado, o marido para o outro, não bate as ideias, não se junta. Maridos, amai vossas esposas. Dê a vida por elas. Quantos maridos caminham para o lado e a mulher para o outro, o marido não está nem aí e quer que o casamento dê certo, vai viver a segunda união, ainda quer que a igreja aceite. Irmãos, que nós possamos olhar para esse evangelho de hoje e ter a resposta de Pedro, que foi: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É isso que deve ser a nossa palavra. É essa que deve ser a nossa mentalidade diante das nossas dificuldades, seja vivendo a segunda união, admitindo que eu errei um dia, mas eu desejo consertar a minha vida. Não é a igreja que tem que mudar por nós, pelos nossos erros. Eu pequei, eu errei. A igreja não tem que falar bonito e aceitar a todos para encher, para ter grande multidão, porque Jesus perdeu muitos. Que a igreja se esvazie, mas que sejam pessoas que aceitem a palavra de Deus, que entendam que o que importa não é a carne, é o espírito. Que você acolha esse evangelho no dia de hoje, no seu coração,